Meus alunos e alunas do 9º ano, professor Soares trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Fazer um comentário aqui dessa atividade 23 da página 80, né? Os dados do quadro a seguir referem-se aos números, né, de máquinas iguais, número de máquinas iguais e o tempo necessário para a produção de 36 litros de sorvete. Então, analisando essa tabela, o que diz aqui? Uma máquina produz 36 litros em 60 minutos. Duas máquinas, ou seja, o dobro de máquinas, para produzir 36 litros, vai precisar de menos tempo, né? Então, veja aqui que eu duplicando o número de máquinas, eu vou reduzir pela metade o número, o tempo, né? Então veja que aqui uma grandeza está sendo duplicada e a outra será dividida será dividido por 2, ou seja, multiplicado pelo inverso, né? Do número 2. Então aqui são grandezas inversas. A gente pode dizer também que duplicando a primeira grandeza, a outra fica dividida por 2. Então, baseado nisso, a gente percebe que essas grandezas são grandezas inversamente proporcionais. E nas grandezas inversamente proporcionais, esses produtos dos valores correspondentes são iguais. Isso significa o quê? Que o produto do número 1 pelo seu correspondente, ou seja, o valor do 1, né, multiplicado pelo correspondente dele, que é 60, vai ser igual ao valor do 2 multiplicado pelo seu valor correspondente, que é o A, que também vai ser igual ao valor do B, multiplicado pelo seu correspondente, que é o 15, que vai ser igual a 6, multiplicado pelo seu valor correspondente, que é o C. Então, baseado nessas igualdades, a partir do momento que nós percebemos que eles são grandezas inversamente proporcionais, eu posso descobrir o valor do A, do B e do C, apenas fazendo essas continhas aqui baseado nesta igualdade. Primeiro vamos fazer para descobrir o A. Para descobrir o A, o que eu vou fazer? O número 1 multiplicado por 60 fica igual a 60, que vai ser igual a 2 vezes o A. Aqui eu descubro o valor do A. Para descobrir o valor do B, eu também vou usar o mesmo 60 e dizer que ele vai ser igual ao valor do B multiplicado por 15. Também vamos usar o valor 60 e dizer que o 60 é igual ao 6 multiplicado por C. Então, de forma conveniente, a gente vai dividir aqui, para descobrir o A, o primeiro e o segundo membro da igualdade, nós vamos dividir aqui convenientemente por 2. Por que eu divido por 2? Exatamente para deixar o A sozinho. Quando eu fizer a divisão de 2 por 2, eu tenho só o valor do A, que é igual a 30, né? Fica só tendo o A, que é igual a 30. O valor do B, de forma conveniente, eu vou dividir 60 por 15. E o segundo membro da igualdade também eu vou dividir por 15. Tudo que eu fizer no primeiro membro da igualdade, eu faço lá no segundo, né? E aqui eu vou encontrar que 60 dividido por 15 é igual a 4. E esse valor, né, 15 dividido por 15, eu só tenho o valor do B, né, que é B igual a 4. Aqui o 60, nós vamos dividir ele aqui por 6. Eu poderia dividir por qualquer número, mas eu vou dividir por 6 exatamente para que eu possa lá no segundo membro dividir o 6 por 6, que dá 1, e eu não precisar escrever 1 vezes C, escrevo aqui só o C, que vai ser igual a 10. Então, dessa maneira, nós descobrimos que o A aqui vale 30, que o valor do B vale 4 e que o valor do C vale 10. Se você verificar, esse produto de 1 vezes 60 é igual a 2 vezes 30, né, que é 60, a 4 vezes 15, que é 60, e a 6 vezes 10, que é 60. A letra B, o que fala aqui? Com apenas uma máquina, em quanto tempo seriam produzidos 108 litros de
sorvete. Então eu quero fazer aqui com vocês dessa maneira. Vamos colocar aqui as 3 grandezas, vamos colocar aqui, eu vou colocar o M aqui para ser o número de máquinas, né? Número de máquinas, o tempo, aqui o tempo, vou colocar T, esse tempo aqui eu vou colocar ele em minutos, e nós temos aqui também a outra grandeza que é o volume de sorvete, né? Eu vou colocar aqui só sorvete, e vamos colocar aqui que ele está na grandeza litro. Então vamos relacionar o que nós já temos de informação, de que uma máquina, né, durante 60 minutos, ele produz 36 litros de sorvete. 36 litros de sorvete. Então aqui faz uma pergunta. Com apenas uma máquina, ou seja, apenas com uma máquina, em quanto tempo, veja que aqui a pergunta que eu quero descobrir, ela vem para cá, ó, em quanto tempo, vou colocar aqui o X, em quanto tempo seriam produzidos 108 litros de sorvete. Então, veja aqui agora que eu tenho, vamos analisar elas uma a uma e verificar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, se eu, com uma máquina, eu levo 60 minutos, né, para fazer 36 litros, apenas com uma máquina, para produzir 108 litros, eu vou precisar de muito mais tempo. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu vou precisar de muito mais tempo para fazer isso, né? Porque se eu faço 36 litros em 1 hora, que é 60 minutos, 108 litros eu vou fazer em muito mais tempo. Então, a gente observa que essas grandezas, o tempo e o volume de sorvete em litros, eles são grandezas diretamente proporcionais. Então, se são grandezas diretamente proporcionais, isso vai acontecer, você analisar dessa maneira, que a razão desses valores, vai ser iguais, ou seja, eu vou substituir aqui os 60 por 1 hora, certo? Ao invés de escrever 60 minutos, eu vou escrever 1 hora. Então, 1 hora, a razão de 1 hora para o valor que eu quero descobrir, X, ele vai ser igual à razão de 36 por 108. Né? Então, aqui eu tenho que usar dessa maneira, porque as grandezas, pelo que nós analisamos, são grandezas diretamente proporcionais. E nas grandezas diretamente proporcionais, nós vamos encontrar que a razão entre os seus valores correspondentes são iguais. Então, 1 dividido por x é igual a 36 dividido por 108. Então, aqui a gente usa a propriedade das proporções, fazendo o produto do x por 36, vai ficar 36 multiplicado por x, e o valor 108 também vai ser multiplicado aqui no caso por 1, né, que seria, que a gente fala produto dos meios, você multiplica, é igual ao produto dos extremos, né, que no caso os meios seria o 36 vezes x, seria os meios, e os extremos 1 vezes 108. Então aqui eu tenho 36x, vai ficar 36x igual 108 multiplicado por 1 é igual a 108. Então aqui o que eu vou fazer para descobrir o x? Eu vou dividir esse 108 por 36. Nessa divisão de 108 por 36 que eu também poderia fazer como nós já fizemos aqui nos exemplos anteriores, dividindo o primeiro membro por 36 e o outro por 36. E nessa divisão desse valor 108 por 36, vocês fazendo as continhas também, vocês vão encontrar aqui 3, né? Então esse 3 aqui representa para nós que seria necessário o tempo de 3 horas para que acontecesse, né, essa produção de 108 litros apenas com uma máquina. Então seriam precisos aqui
No caso, esse 3 representa 3 horas, né? Que seria a divisão aqui do 108 por 36. E aqui na letra C, o que fala aqui para nós? Na letra C nós temos a seguinte situação. Para produzir 72 litros em 30 minutos, seriam necessários quantas máquinas? Então, nós vamos usar aquela mesma informação que nós temos ali em cima, né? Aqui nós temos, novamente, eu vou colocar aqui a grandeza M, que eu vou chamar de máquinas. O tempo, que aqui está em minutos, e o volume de sorvete, que vai estar em litros. Então, vamos analisar essas 3 grandezas, né? Então, o que diz lá no início? Que uma máquina, né, ela produz durante 60 minutos, produz 36 litros, né? Então, para produzir agora 72 litros, ó, veja aqui que vai ser duplicado o volume de sorvete, o tempo aqui vai ser 30 minutos, vai ser reduzido pela metade, e a pergunta é quantas máquinas serão precisas, né, para descobrir esse tempo, descobrir esse número de máquinas para produzir 72 litros em 30 minutos. Então a gente vai analisar essas grandezas uma a uma. Primeiro vamos analisar o tempo com a relação da grandeza máquina, né? Então, se uma máquina produz 36 litros em 60 minutos, para produzir em 30 minutos 36 litros, nós vamos precisar de um número maior de máquinas, né? Então, você vê que uma grandeza vai cair, aqui no caso, pela metade, mas eu estou vendo que para isso acontecer, a grandeza máquina vai ter que aumentar, né? Então, uma diminui e a outra aumenta. Nesse caso, esse tempo, a relação com máquinas, elas são grandezas inversamente proporcionais. Então eu vou indicar aqui uma setazinha para cima, indicando que elas são grandezas inversas, né? Então, nas grandezas inversas, a razão eu tenho que mudar ela para que seja igual aqui, né? Então, eu vou deixar a setinha indicando que vai ficar dessa maneira, né? Eu vou colocar o 30 sobre 60. Vamos analisar agora a grandeza sorvete. Uma máquina produz 36 litros. Para produzir 72 litros, eu vou precisar de mais máquinas, né? Então, eu estou vendo aqui que uma grandeza está sendo duplicada e a outra também terá que ser duplicada, né? Então, aqui eu vejo que essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, eu vou colocar essa setazinha para baixo para mostrar para vocês que eu não vou mudar ela. Então, na primeira eu tenho aqui, eu vou analisar aqui a primeira, vai ficar 1 sobre x, ele vai ser igual, né? Não, eu não vou nem colocar igual aqui inicialmente, aqui eu tenho 1 sobre x, aqui a outra razão nós vamos ter que ela é inversamente proporcional. Então, ela vai ficar 30 sobre 60. E a outra grandeza, diretamente proporcional, não vou mudar ela, vai ficar 36 sobre 72. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora uma igualdade e vou dizer que essa razão de 1 para x é igual a esse produto aqui, da razão 30 por 60 e a razão 36 por 72. Então, veja que eu posso simplificar aqui antes de multiplicar, né? Eu vou multiplicar essas duas grandezas. Vou multiplicar elas duas, né? O tempo em minutos e o volume de sorvete em litros. Então, vamos simplificar aqui. Eu vou colocar aqui na frente. Vou repetir 1 está para x, assim como, então aqui vai ficar... Vou dividir 30 por 30, aqui vai ficar 1. E 60 por 30, aqui vai ficar 2. 36 dividido por 36 dá 1. E 72 por 36 também dá igual a 2, né?
Então, fazendo esse produto, eu tenho 1 multiplicado por 1, dá igual a 1, e 2 vezes 2 igual a 4. Né? Então, fazendo agora a relação fundamental das proporções de que o produto dos meios, aqui no caso é o valor do x vezes o 1, x multiplicado por 1, é igual a 4 vezes o 1, que seria os extremos, né? Meio vezes os extremos. Então aqui eu tenho x vezes 1, que você vai ter o valor de x, né? X vezes 1 igual a x, e 4 vezes 1 igual a 4. Esse 4 aqui representa para nós o número de máquinas, ou seja, seriam preciso 4 máquinas iguais para fazer esse volume de sorvete, né? O dobro do volume de sorvete na metade do tempo, né? No caso, 30 minutos, tá certo?